E começa a valer hoje o Pix automático. Essa forma de pagamento promete ser prática, fácil de ser usada, tanto para quem vai pagar quanto para quem vai receber. Para falar sobre o assunto e tirar suas dúvidas, você pode tirar dúvidas, viu? 994-030740. Aqui com a gente o economista Diego Farias. Diego, bom dia, muito obrigado. A primeira pergunta é: qual é a diferença do Pix automático para o débito automático? Eu acho que é uma comparação normal de se fazer, né? Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Sofia. Bom dia, nossos teleouvintes da TV Gazeta. É uma pergunta interessante, porque o débito automático, a empresa tem que fazer um convênio com a instituição financeira, o banco. E o Pix não. O Pix é automático, ou seja, você pode fazer diretamente com a pessoa. Uma escola, por exemplo, não precisa ter um cadastro com um banco. Ela simplesmente bota no boleto e você faz aquele pagamento recorrente. Assim como a água, a energia, o condomínio, tudo agora vai ficar facilitado pelo Pix. É uma mudança que está a partir de hoje e vai beneficiar todos os brasileiros. Esse modelo novo vai ter alguma restrição por parte das instituições, por parte dos bancos? É uma boa pergunta, porque isso vai dar o primeiro passo, que vai ser justamente para o Pix parcelado. Mas não tem custo nenhum e todas as instituições podem fazer. Por exemplo, você tem uma empresa pequenininha, não tem um grande número de clientes, você pode justamente fazer esse Pix automático, justamente sem a intermediação da instituição financeira. Você falou do Pix parcelado, que deve acontecer no seguinte semestre, né? Então, está se pensando exatamente nisso, no segundo semestre. Aquele que você faz com cartão, você vai poder fazer com o Pix? Isso. Uma grande mudança é justamente o Pix parcelado e o Pix internacional. O Pix parcelado, a gente não vai precisar mais ter o cartão de crédito. Como assim? Você vai ter o limite, ou seja, você já pode fazer a compra diretamente na sua instituição bancária ou um comércio em geral, e você fazer o parcelamento ali. E vai ter o limite onde você tem ao cadastrado aquela chave. Então, vai ser essa grande novidade que a gente vai acabar justamente com esses juros altíssimos que tem no cartão de crédito. E o Pix, ou você tem dinheiro ou você não tem. Então, o Pix vai justamente tirar essa amarração desses juros que é alta aqui no Brasil. E você acha que isso vai ser positivo a ponto das pessoas pararem de se endividar com cartão de crédito? É esse o cálculo que a gente está fazendo, é justamente que a nossa dívida é muito alta relacionada ao cartão de crédito. Ou seja, uma vez que você entrou, é praticamente impossível você sair. Você precisa esperar justamente uma renegociação para fazer o quê? A liquidação, ou fazer o parcelamento dessa dívida. Então, com essa novidade que vai chegar já, que é o Pix parcelado, a gente vai diminuir muito, porque só vai poder comprar aquilo que você tem o dinheiro. Então, se você parcelar e lá na frente, vai ser automaticamente debitado na sua conta. Então, vai ser uma grande mudança aqui nesse país quando a gente ter o Pix parcelado. Esse Pix automático, eu vou ter que ter crédito, vou ter que ter o nome limpo, vai ter alguma coisa em relação a isso ou não? Boa pergunta, João. O Pix agendado, ou seja, o Pix automático, melhor dizendo, não precisa ter nenhum pré-requisito. Basta você agendar, ou seja, você vai fazer aquelas despesas recorrentes. Você que tem que se preocupar de ter dinheiro na conta na época, né? Isso, é igual, por exemplo, sua conta de energia, você vai ter que pagar no próximo mês, senão corta. Então, o Pix automático vai ser para evitar você esquecer. Você não vai deixar de pagar uma conta de energia. Quem deixa de pagar porque está numa situação muito apertada, porque hoje você sabe que deixou de pagar a conta de energia, 2, 3 dias já está querendo cortar a sua energia. Então, é uma maneira de você não esquecer e o estabelecimento, a outra ponta, tem uma facilidade mais rápida, porque o Pix cai na hora. Quando você paga um boleto, a gente tem um D+1. A gente vai estar só no overnight para a empresa receber. Então, vai ter um maior fluxo dinâmico de dinheiro, ser muito mais fácil para a economia. E uma outra dúvida também, essa nova modalidade vai mudar o que a gente já usa, o Pix normal, tradicional, que as pessoas usam no dia a dia? Não, vamos lá. Isso é boa pergunta. Não muda nada ainda no Pix. Vai ser mais uma ferramenta, dentre outros, que a gente já tem o Pix agendado, que é o Pix agendado. Sofia, paga um pastel para mim? Eu estou sem dinheiro. Dia 30, quando eu receber, eu já pago. Eu já agendo para você, é o Pix agendado. Agora, o Pix automático não, são aquelas despesas recorrentes. Escola do seu filho, um plano de saúde já está fazendo isso. Então, são despesas recorrentes. E o Pix agendado é uma coisa esporádica. Então, são 2 mecanismos excelentes a mais. Duas funções a mais para a população. Como a gente, desculpa, Giovana, quando a gente, por exemplo, pega um boleto e agenda, por exemplo, assim, o boleto só vence agora dia 25, mas eu já pego hoje e já coloco o agendamento ali para pagamento dele. É mais ou menos isso, né? Isso, perfeito. É o melhor exemplo é isso, né? E olha que os aplicativos hoje já avisam, né? Boleto seu está vencendo amanhã, né? Você já faz. E você, quando você agenda, já automático, você já cadastra, já está agendado. E automaticamente vai retirar da sua conta. Hoje você vê até as contas, você cadastrando, você vê até as contas do outro banco. O outro banco avisa que você tem um débito para pagar de um banco que você tem paralelo a esse, né? Isso acontece muito. Essa questão do tempo de agendamento das cobranças, existe um tempo para esse agendamento? Hoje a gente tem um tempo ainda de 1 ano.
né? E eu sempre digo ter cuidado com esse agendamento. Por quê? Principalmente os comerciantes. Que o brasileiro, querendo ou não, ele usa muito para fraude. Sim. O que acontece? Você vê isso muito na praia, você vai comprar água de coco, aí o cara está aqui, já paguei. Só que ele não paga, ele agenda, quando chega e vai lá e cancela. Então tem que ter cuidado com o agendamento, você tem que conferir realmente se o Pix caiu. Né? E olha, né? A gente sempre brinca, né? Se fez um Pix errado, tem que ser devolvido, que isso é apropriação e débito. Então, o Pix hoje é uma ferramenta muito popular, ou seja, cada vez mais batendo recordes, todo mundo utiliza Pix e vira com fake news, né? A importância da gente aqui estar conversando, não muda nada, vai ser só mais uma ferramenta a mais para o cidadão. Importante, a gente sabe disso. Eu queria tirar uma dúvida em relação a custos. É importante para os microempreendedores, para pequenas empresas. Quem está fazendo esse Pix não paga. E para a empresa, como é que fica? Existem regras em relação a isso? Pronto, boa pergunta, Gilvan. As empresas, desde as pequenas, as grandes empresas, não tem custo nenhum. Lógico que as empresas, olhando só na ótica das empresas, ela tem um custo relacionado a ela fazer o Pix, mas para receber, não. Por exemplo, uma loja de colchão, uma loja pequena, vamos imaginar, ela parcela aí o Pix, né? Ou seja, ela quer fazer, vamos agendar o Pix, vamos fazer um Pix automático para a gente. Então, você pode fazer já isso com empresas pequenas, custo nenhum. Então, vai ser uma facilidade tanto para o consumidor como para as empresas em geral. Olha, para driblar os juros vai ser bom demais, viu? Vai ser excelente. Vai ser muito bom. Ô, Diego, tem uma pergunta de uma telespectadora, é o seguinte, Albaniza, qual é a garantia do Pix agendado para o credor? Justamente, não existe garantia nenhuma. Ou seja, é igual quando você vai pagar uma conta, você vai agendar. Só vai ter a garantia quando? Quando realmente for efetivado. Vai ser o quê? Uma facilidade para você não esquecer, para o fornecedor, no caso, ele só vai dar a liquidação quando realmente for liquidado. Para a gente, consumidor, vai ser o quê? Só uma garantia, para a gente não esquecer, uma facilidade. A gente corre no dia a dia, a gente não lembra, ou seja, a maioria dos nossos produtos hoje é tudo automático. Então, o Pix deu essa velocidade que a sociedade tanto almeja. E o Pix, no dia a dia, a gente também precisa dessa conferência, né? A gente também precisa ir ali checar se realmente aconteceu. Porque existe hoje em dia o Pix agendado, que a pessoa manda o comprovante do Pix agendado, mas aí o dinheiro não caiu na conta ainda. E isso as empresas também têm que se atentar, né? Tem. É justamente a maioria hoje das fraudes nas empresas, é justamente isso. É o Pix agendado. Só mostra o comprovante do agendamento. Não serve de nada. Ou seja, só vai servir para quando o Pix realmente for, ou seja, compensado. Então, o Pix agendado é para consumidor facilitar ali, não esquecer. Está na dinâmica, está na correria. Você está com 300 coisas do seu dia a dia, ainda tem que lembrar de fazer aquele Pix, você já agenda, já sabe que vai fazer aquele pagamento. Para encerrar, uma pergunta rapidinho. Quando você tem um débito, normalmente você débito automático, você coloca o débito ali do seu telefone celular. O banco te avisa, você recebe às vezes por SMS, amanhã tem um vencimento de tal fatura. Vai acontecer isso em relação ao Pix ou você tem que ter boa memória? Vamos lá. O Pix não vai acontecer isso. O que vai acontecer? Onde você tem a chave cadastrada, o banco geralmente ele vai avisar você. Sim. Vai ter o pagamento, já está agendado. Aí no outro dia, quando for compensado no dia exato, ele vai dizer, foi compensado. E você pode conferir. Quando você faz um Pix, você pode conferir que existe uma chave. Aquela chave com vários números e letras, aquela criptografada, ou seja, pelo blockchain, você consegue visualizar quem foi que recebeu, a hora que recebeu. Não existe mais, por exemplo, dizer que não foi pago, né? Até tributos estaduais, federais, municipais, está relacionado também com o Pix. Diego, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui.